Você que acordou esta manhã com o peso das preocupações financeiras em seus ombros, quero falar diretamente ao seu coração. A ansiedade sobre o dinheiro tem roubado seu sono? Você verifica sua conta bancária com medo do que vai encontrar? Talvez esteja cansado de calcular mentalmente se conseguirá chegar ao fim do mês, de adiar pagamentos, ou de ter que escolher quais contas pagar primeiro. Sei que muitos de vocês sentem um nó no estômago quando o assunto é dinheiro. Alguns estão presos em dívidas, que parecem crescer a cada dia. Outros perderam o emprego e não sabem como sustentarão suas famílias. Há quem trabalhe incansavelmente, mas nunca vê os frutos dos seus esforços permanecerem em suas mãos. Esta sensação constante de insegurança financeira afeta não apenas nosso bolso, mas nossa saúde física e emocional. Quanto tempo você gasta preocupado com questões financeiras? Quanto dessa preocupação tem realmente resolvido seus problemas? A verdade é que a preocupação apenas multiplica a angústia, sem trazer soluções. O medo relacionado ao dinheiro é uma das maiores prisões do mundo moderno. Ele nos mantém acordados à noite, destrói relacionamentos e nos rouba a paz que Jesus prometeu. É este ciclo de preocupação constante que queremos quebrar hoje. Você não foi criado para viver em escassez, nem para carregar o fardo da ansiedade financeira todos os dias. A palavra de Deus nos ensina outro caminho. Um caminho de confiança, de provisão e de paz que excede todo o entendimento, mesmo quando olhamos para nossa conta bancária. Hoje, nesta oração matinal, quero conduzi-lo a um encontro transformador com o Deus que é dono do ouro e da prata, que alimenta os pássaros do céu e veste os lírios do campo. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir caminhos de provisão na sua vida financeira. Não estou falando de uma prosperidade superficial ou de riquezas passageiras. Estou falando de uma transformação profunda na sua relação com o dinheiro. Uma mudança que começa no espírito e se manifesta nas suas finanças. Você se lembra da história do maná no deserto? O povo de Israel acordava todas as manhãs e encontrava o pão do céu esperando por eles. Não precisavam se desesperar pensando no que comeriam. Não precisavam acumular por medo do amanhã. Eles aprenderam a confiar na provisão diária de Deus. É este tipo de libertação que desejo para a sua vida. Uma libertação da ansiedade diária sobre recursos financeiros. Uma confiança inabalável no Deus que provê. Uma paz que permanece mesmo quando os números não parecem favoráveis. O segredo para nunca mais se preocupar com dinheiro não está em ter milhões na conta bancária. Está em descobrir o Deus que supre todas as suas necessidades conforme a sua riqueza em glória. Está em aprender a jetismina, njikcher, storen means, sina sian jerchas, sana. Diria o que ele coloca em suas mãos. Está em estabelecer uma relação saudável com os recursos materiais, sem permitir que eles dominem seu coração. Hoje, vamos orar para quebrar o espírito de preocupação financeira que tem afligido sua vida. Vamos declarar a verdade das Escrituras sobre sua situação econômica, não importa quão difícil ela pareça agora. Vamos profetizar a provisão de Deus sobre cada área da sua vida material. Esta oração não é apenas um ritual religioso. É um ato de fé. É um posicionamento espiritual que diz: Pai, eu entrego minhas finanças nas tuas mãos. Eu recuso viver em ansiedade constante. Eu escolho confiar em ti. Mesmo quando não vejo Kamaimun. Kamaimin. Adimedi en non tanindaranj. Chegou o momento de você declarar independência da tirania da preocupação financeira. De romper com o ciclo de ansiedade que tem drenado sua energia e roubado sua paz. De experimentar a verdade. É maior mar. Quais ou qualquer necessidade material que você enfrenta. Vamos começar este dia estabelecendo uma nova aliança sobre suas finanças. Uma aliança baseada na confiança no Deus que prometeu que jamais lhe faltará o necessário quando você busca primeiro o seu reino e a sua justiça. Prepare seu coração. Abra seu espírito
Estamos prestes a entrar em um tempo sagrado de oração que tem o poder de transformar não apenas sua vida financeira, mas toda a sua perspectiva sobre provisão, abundância e segurança material. A preocupação com dinheiro é uma das formas mais sutis de desconfiança na provisão divina. Quando permitimos que a ansiedade financeira governe nossos pensamentos, estamos essencialmente dizendo: Deus, não creio que tu cuidarás de mim nesta área. Esta é uma verdade difícil de encarar, mas necessária para a nossa libertação. Jesus abordou diretamente esta questão quando ensinou sobre a ansiedade. Ele sabia que os seres humanos tendem naturalmente a se preocupar com necessidades materiais. É por isso que ele dedicou uma parte significativa do Sermão do Monte, seu discurso mais importante, para tratar especificamente deste tema. Em Mateus 6, 25, 26, Jesus diz: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Reflita profundamente sobre estas palavras. Jesus não está minimizando suas necessidades reais. Ele não está dizendo que você não deve trabalhar, planejar ou ser responsável com seus recursos. Ele está atacando a raiz do problema. A preocupação ansiosa que consome sua mente e seu coração. A preocupação é uma forma de meditação negativa. É fixar sua mente em cenários de escassez e catástrofe. É visualizar repetidamente um futuro de falta e limitação. É uma força que distorce sua percepção do presente e paralisa sua capacidade de tomar decisões sábias. Quando Jesus compara o cuidado de Deus pelas aves com o cuidado por você, ele está estabelecendo um princípio espiritual profundo. Se o Criador cuida de criaturas sem alma, quanto mais cuidará daqueles criados, à sua imagem e semelhança. Há algo poderoso que acontece quando internalizamos esta verdade. Começamos a ver que nosso valor não está atrelado à nossa situação financeira. Reconhecemos que Deus não nos ama mais quando prosperamos, nem menos quando enfrentamos dificuldades econômicas. Seu amor e cuidado permanecem constantes, independente do saldo da nossa conta bancária. A libertação da preocupação financeira começa com uma mudança de perspectiva. Em vez de ver seus recursos materiais como resultado apenas dos seus esforços, você passa a enxergá-los como manifestações da provisão divina por meio do seu trabalho, suas habilidades e oportunidades. Jesus continua seu ensino em Mateus 6, 33, 34. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esta passagem contém a chave para nunca mais se preocupar com dinheiro. Não é ignorar suas necessidades financeiras, mas reordenar suas prioridades. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, seus propósitos, seus valores, sua visão para nossas vidas, as necessidades materiais encontram seu lugar adequado. A preocupação tenta nos convencer que precisamos resolver tudo agora, carregar o peso do futuro inteiro em nossos ombros hoje. Jesus nos convida a viver no presente, confiando que assim como houve provisão para hoje, haverá para amanhã. Talvez você esteja pensando: isso soa bem na teoria, mas minha situação financeira é realmente desesperadora. Entendo sua hesitação. As dívidas são reais, as contas são reais, as necessidades da sua família são reais. É por isso que precisamos transformar este princípio em prática através da oração. A oração não é uma fuga da realidade, mas uma forma de alinhar nossa realidade com as verdades espirituais. Quando oramos sobre nossas finanças, convidamos a sabedoria, a provisão e a paz de Deus para esta área da nossa vida.
Filipenses 4, 6, 7 nos diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Esta é a promessa que seguramos hoje. Quando trocamos a preocupação pela oração, recebemos em troca uma paz sobrenatural. Uma paz que não faz sentido considerando as circunstâncias externas. Uma paz que protege nossa mente e coração do assalto constante da ansiedade financeira. Hoje, quero convidá-lo a dar um passo de fé. Deixe nos comentários seu pedido de oração financeira, para que possamos orar por você. Compartilhe sua situação, não importa quão difícil ela pareça. Este é um espaço seguro onde podemos unir nossa fé e clamar juntos por intervenção divina nas suas finanças. Neste momento, quero interceder profeticamente sobre sua vida financeira. Sinto no meu espírito que muitos de vocês estão no limiar de uma transformação significativa, na forma como experimentam a provisão divina. Deus está removendo o véu coberto sua visão e está revelando um caminho de abundância que você ainda não conseguiu enxergar. Para aquele que tem lutado com dívidas sufocantes, declaro que assim como o óleo da viúva não cessou, até que todas as vasilhas fossem preenchidas, a provisão de Deus não cessará, até que cada dívida seja quitada. O Senhor está abrindo portas de recursos inesperados para você. Pessoas que você nem imagina estão sendo movidas pelo Espírito Santo para serem canais de bênção na sua vida. Veja um tempo de restauração financeira para aqueles que têm semeado fielmente, mesmo em tempos de escassez. Como está escrito: quem semeia pouco, também colherá pouco. E quem semeia com fartura, também colherá fartamente. Sua colheita não está cancelada, apenas adiada. Permaneça firme na semeadura, pois o tempo de colheita está mais próximo do que parece. Para o empresário que tem enfrentado portas fechadas e negócios frustrados, profetizo que o Senhor está refinando sua visão e estratégia. Como José no Egito, você receberá sabedoria divina para prosperar mesmo em tempos de escassez. Seus olhos espirituais serão abertos para identificar oportunidades onde outros veem apenas problemas. Contratos que pareciam perdidos serão restaurados, e novos clientes virão por caminhos que você nem imaginou. Aqueles que têm experimentado estagnação financeira, ouçam. O Senhor diz que é tempo de mover as águas do seu Betesda econômico. A paralisia financeira que tem afetado sua vida está sendo quebrada agora. Você não permanecerá no mesmo lugar. Assim como Jesus ordenou ao paralítico que tomasse seu leito e andasse, o Espírito Santo está ordenando que você se levante e caminhe em direção a uma nova realidade de provisão e multiplicação. Para quem tem sofrido com instabilidade e incerteza no emprego, declaro que assim como Deus deu a Davi um reino após anos de perseguição e deserto, Ele está preparando um lugar de estabilidade e influência para você. O que parece um período de provação é na verdade um tempo de preparação. Você sairá desta fase equipado com novas habilidades, maior resistência e clareza de propósito. O lugar que Deus está preparando excederá suas expectativas. Sinto também que há pessoas ouvindo esta oração que têm experimentado bloqueios inexplicáveis em suas finanças. Para você, declaro que toda fortaleza espiritual de pobreza, toda maldição geracional de escassez, toda palavra negativa pronunciada sobre sua vida financeira está sendo quebrada, agora, em nome de Jesus. Os canais de bênção que estavam obstruídos estão sendo desobstruídos neste momento. Para os pais que têm carregado o peso de não conseguir prover adequadamente para seus filhos, o Senhor diz: assim como provejo para os filhotes dos leões e para as crias das águias, providenciarei para seus pequenos. Nenhuma necessidade deles ficará sem resposta. Transformarei sua ansiedade em testemunho de minha fidelidade. Aqueles que têm sentido vergonha por sua situação financeira, recebam esta palavra. O Senhor está removendo o manto de vergonha e colocando sobre vocês um manto de honra.
pessoas que antes julgavam sua situação serão testemunhas do seu reerguimento. Sua história Sua história de restauração financeira glorificará a Deus e inspirará outros a confiar nele. Para quem tem sentido como se estivesse nadando contra a corrente, sempre lutando para manter a cabeça acima da água financeiramente, declaro que o Senhor está mudando as correntezas ao seu favor. O mesmo esforço que antes produzia poucos resultados, agora gerará frutos multiplicados. Você experimentará o que significa trabalhar com a unção divina, onde seu esforço natural é amplificado pela graça sobrenatural. Percebo que há muitos ouvindo que têm talentos, dons e ideias que ainda não foram convertidos em bênçãos financeiras. O Espírito Santo está liberando criatividade e inovação sobre sua vida. Conceitos e estratégias que nunca considerou antes surgirão em sua mente. Haverá conexões divinas com pessoas que podem ajudar a transformar suas ideias em realidade. O que estava adormecido em seu interior está sendo despertado. Para o que tem vivido de salário em salário, sempre com o sentimento de que nunca é suficiente, profetizo um tempo de excedente. Você passará de uma mentalidade de sobrevivência para uma mentalidade de abundância. O Senhor multiplicará seus recursos de tal forma que você não apenas suprirá suas necessidades, mas terá o privilégio de ser canal de bênção para outros. Para aqueles que têm enfrentado batalhas judiciais relacionadas a finanças, heranças bloqueadas ou recursos retidos injustamente, declaro que o Deus de justiça está intervindo em seu favor. Assim como ele restaurou em dobro tudo o que Jó havia perdido, ele trará restituição para o que foi tomado de você indevidamente. Sinto que há pessoas ouvindo esta oração que estão prestes a desistir de sonhos que envolvem investimentos financeiros. O Senhor diz: não desista do sonho que coloquei em seu coração. O que parece impossível aos olhos humanos é apenas uma oportunidade para meu poder se manifestar. Onde você vê escassez, eu vejo abundância esperando para ser liberada. Finalmente, para todos que estão clamando por libertação da preocupação financeira, declaro a promessa de Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Onde havia deserto financeiro, o Senhor está fazendo brotar rios de provisão. Onde havia terra seca de oportunidades, Ele está fazendo florescer novos caminhos de prosperidade. A verdadeira prosperidade bíblica vai muito além da simples acumulação de riquezas. Ela está fundamentada em princípios eternos que transformam não apenas nossa situação financeira, mas nossa relação com os recursos materiais. O primeiro princípio é a mordomia. Em Lucas 16:11, Jesus ensina: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Deus não nos dá recursos para satisfazer nossos caprichos, mas para administrarmos com sabedoria, reconhecendo que tudo pertence a Ele. O segundo princípio é a generosidade. Em Provérbios 11, 24, 25, lemos: quem dá com generosidade, prospera. Quem ajuda, será ajudado. A generosidade quebra o poder do materialismo sobre nossas vidas e abre canais espirituais de provisão. O terceiro princípio é a confiança. Filipenses 4:19 afirma: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esta confiança não é passiva, mas ativa. Nos move a trabalhar diligentemente, enquanto descansamos na certeza da provisão divina. Quando alinhamos nossas finanças com estes princípios bíblicos, experimentamos libertação da preocupação constante com dinheiro, pois reconhecemos que nossa segurança não está no que possuímos, mas em quem nos sustenta. Pai Celestial, venho diante de Ti nesta manhã para apresentar as necessidades financeiras de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu és o Deus que se revelou como Jeová Jiré, o Senhor que provê. Assim como providenciaste um cordeiro para Abraão no Monte Moriá, Tu continuas sendo o Deus da provisão sobrenatural para Teus filhos. Senhor, muitos dos que ouvem esta oração
acordaram hoje com o peso da preocupação financeira em seus corações. Alguns não sabem como pagarão as contas que vencem esta semana. Outros carregam o fardo de dívidas que parecem impossíveis de serem quitadas. Há aqueles que perderam seus empregos e temem pelo sustento de suas famílias. E mesmo os que têm recursos suficientes são assombrados pelo medo de que um dia possam faltar. Em nome de Jesus, eu quebro agora o espírito de preocupação financeira que tem atormentado suas mentes e roubado sua paz. Declaro que a mesma paz que Jesus prometeu, uma paz que o mundo não pode dar nem tirar, está sendo derramada sobre cada coração ansioso neste momento. Que a tranquilidade divina substitua a turbulência que as questões financeiras têm causado em suas vidas. Senhor, Tu conheces cada situação específica. Tu vês cada conta a pagar, cada dívida pendente, cada necessidade não suprida. Nada está escondido de Teus olhos. E assim como Tu alimentaste 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, Tu podes multiplicar recursos aparentemente insuficientes para suprir abundantemente toda necessidade. Pai, libera agora recursos inesperados para aqueles que estão em situações financeiras desesperadoras. Que telefones toquem com ofertas de emprego. Que e-mails cheguem com oportunidades de negócios. Que portas que pareciam fechadas se abram repentinamente. Que antigos devedores se lembrem de saldar suas dívidas. Que heranças retidas sejam liberadas. Que projetos engavetados recebam financiamento. Declaro que assim como deu óleo da viúva de Sarepta não cessou durante a seca, tua provisão não cessará durante este tempo de escassez econômica. Que cada vaso vazio seja preenchido até transbordar. Que haja não apenas o suficiente, mas sobra para compartilhar com outros. Espírito Santo, concede sabedoria divina para administrar os recursos existentes. Que cada pessoa ouvindo esta oração receba discernimento para tomar decisões financeiras que honrem a Deus e promovam estabilidade. Remove o véu que impede de ver oportunidades de crescimento financeiro que estão diante deles. Concede estratégias sobrenaturais para sair de situações de endividamento e entrar em um caminho de liberdade financeira. Pai, para aqueles que têm sido fiéis na mordomia do pouco, declaro a promessa de Mateus 25:21. Muito bem. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Que a fidelidade deles seja recompensada com aumento e multiplicação. Que eles experimentem o cumprimento literal da Tua palavra, que diz que alguns dão com generosidade e ainda assim se enriquecem. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que têm semeado fielmente, mas ainda não viram a colheita manifestada. Renovo a esperança em seus corações e declaro que o tempo de colheita está chegando. Que não desanimem no semear, pois a teu tempo ceifarão, se não desfaleceram. Que vejam a manifestação tangível da promessa de que quem semeia com generosidade também colherá generosamente. Para os empresários e empreendedores que enfrentam desafios em seus negócios, libero a mesma unção que estava sobre José, que o capacitou a prosperar mesmo em terra estrangeira. Que seus negócios não apenas sobrevivam, mas cresçam e se expandam mesmo em tempos econômicos desafiadores. Que eles se tornem fontes de emprego e bênção para muitos. Senhor, para aqueles que têm experimentado bloqueios espirituais em suas finanças, eu quebro toda a maldição geracional de pobreza em nome de Jesus. Destruo toda a fortaleza de escassez que tem aprisionado suas mentes. Revogo toda a palavra negativa pronunciada sobre suas vidas financeiras. Declaro que eles são herdeiros das promessas de Abraão, a quem tu abençoaste em todas as coisas. Pai, por tua palavra sabemos que tu te deleitas na prosperidade do teu servo. Não para que vivamos em luxo egoísta, mas para que sejamos canais de bênção para um mundo necessitado. Transforme cada pessoa ouvindo esta oração de um mero consumidor para um administrador dos teus recursos, de alguém que apenas recebe para alguém que generosamente dá. Para aqueles que têm batalhado com vergonha devido a fracassos financeiros do passado, derrama agora o óleo da tua graça restauradora. Que compreendam que seu valor não está no que possuem, mas no fato de que são teus filhos amados. Remove o estigma da falha
e restaura a dignidade que vem de saber que sua identidade está firmada em Cristo, não em conquistas ou fracassos financeiros. Senhor, para aqueles que estão desempregados, declaro que o mesmo Deus que conduziu os israelitas a uma terra de leite e mel está guiando-os a um lugar de provisão abundante. Que portas de emprego se abram que excedam suas qualificações naturais, que encontrem favor diante de empregadores, que oportunidades surjam que utilizem plenamente seus dons e talentos. Pai, remove o espírito de comparação que leva muitos a se sentirem inadequados porque não possuem o que outros têm. Que cada pessoa encontre contentamento enquanto caminha para a abundância, reconhecendo que a verdadeira riqueza não consiste na abundância de bens, mas na plenitude da tua presença em suas vidas. Para aqueles cujas finanças têm sido fonte de conflito em seus relacionamentos e famílias, derrama o óleo da paz. Que casais encontrem unidade em suas decisões financeiras. Que pais tenham sabedoria para ensinar princípios bíblicos de mordomia a seus filhos. Que famílias inteiras sejam alinhadas em propósito e visão quanto ao uso dos recursos que tu lhes confias. Senhor, para cada pessoa que ouve esta oração, declaro o fim da era de preocupação financeira e o início de uma nova estação de paz e confiança. Que nunca mais permitam que a ansiedade sobre dinheiro roube sua alegria e tranquilidade. Que aprendam a viver na promessa de que tu suprirás todas as suas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Finalmente, Pai, que cada um experimente não apenas bênçãos materiais, mas a plenitude da prosperidade bíblica, paz de espírito, saúde física, relacionamentos saudáveis, propósito claro e comunhão contigo. Que sejam prósperos em tudo, assim como prospera a sua alma. Em nome de Jesus, nosso provedor e redentor. Amém. Querido ouvinte, a oração que acabamos de fazer não é apenas um conjunto de palavras bonitas. É uma declaração de fé, um posicionamento espiritual que altera a atmosfera sobre sua vida financeira. Agora, cabe a você andar em sintonia com essa nova realidade que acabamos de profetizar. Lembre-se de que a libertação da preocupação financeira é um processo que combina confiança espiritual e ações práticas. Continue buscando sabedoria para administrar seus recursos. Mantenha-se fiel nos princípios de mordomia e generosidade. E, acima de tudo, guarde seu coração da ansiedade que tenta reassumir o controle quando as circunstâncias não mudam imediatamente. A verdadeira transformação nas suas finanças começará quando você passar a enxergar o dinheiro através das lentes da palavra de Deus. Não como um Deus a ser adorado, nem como um inimigo a ser temido, mas como uma ferramenta que, quando submetida ao senhorio de Cristo, pode abençoar você e muitos outros através de você. Muitos testemunhos têm chegado até nós de pessoas que experimentaram intervenções divinas em suas finanças após participarem destas orações matinais. Empresários que estavam à beira da falência viram seus negócios ressurgirem. Famílias afundadas em dívidas encontraram caminhos inesperados para a liberdade financeira. Pessoas desempregadas receberam propostas de trabalho que excederam suas expectativas. O mesmo Deus que operou nessas vidas está operando na sua agora mesmo. Os milagres financeiros não pertencem apenas ao passado bíblico ou a outras pessoas. Eles estão disponíveis para você que crê e age de acordo com essa crença. Hoje pode marcar o início de uma nova jornada para você. Uma jornada livre do peso da preocupação constante com dinheiro. Uma jornada de confiança inabalável no Deus que prometeu suprir todas as suas necessidades, segundo suas riquezas em glória. Se esta oração falou com você, inscreva-se no canal. Ative o sininho e deixe nos comentários seu pedido de oração financeira, para que possamos interceder por você. Compartilhe também seu testemunho quando começar a ver as mudanças acontecendo em sua vida financeira, para que outros possam ser encorajados pela sua história de fé. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, especialmente quando olhar para sua situação financeira. Que você nunca mais se preocupe com dinheiro, mas descanse na certeza de que seu Pai Celestial conhece tudo o que você precisa
e se deleita em providenciar para você. Sor. Chamichensloichem Tibernês.